tudo bem? Aqui o professor Marcelo Pergil do Rico Domingos Concursos, professor de Direito Penal, Processo Penal e também Direitos Humanos, para a gente poder fazer uma análise, das provas de Processo Penal, Direito Penal e Direitos Humanos para o cargo de escrivão da Polícia Civil aqui de Santa Catarina, prova essa que aconteceu no último sábado. Legal? Então você que foi nosso aluno no pré ou no pós-digital, você que está nos acompanhando também agora, por favor, pegue lá a prova a partir da questão número 21, vamos dar uma olhada. A prova, então, de acordo com as minhas disciplinas, começa na 21, processo, depois já passa para direito penal e direitos humanos. Como é que a gente vai fazer? Dinâmica de trabalho. Nós vamos trabalhar primeiro as 10 de processo, depois as 10 de direito penal e as 5 de direitos humanos, mas eu vou cortando os vídeos, bacana? Então a gente analisa primeiro as 10 de processo, depois as 10 de direito penal e as 5 de direitos humanos, fazendo um corte na hora da divisão. Legal? Então vem cá, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Questão número 21. É correto afirmar sobre o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Contraditório e ampla defesa, hein? Princípios fundamentais que estão sempre imbricados. Falamos muito sobre isso nos cursos pré e pós-digital. Vamos lá. O contraditório é de observância obrigatória durante a investigação criminal. Não, né? Contraditório e ampla defesa são princípios clássicos da instrução processual e em que pese haver a possibilidade de uma certa forma de contraditório e ampla defesa na parte da investigação, não são princípios que se aplicam na sua estrutura fundamental ali durante a investigação, porque a investigação policial é pautada pela ideia de um sistema inquisitivo. Lembra disso? Então, não, né? Letra B. O contraditório obriga o juiz a sempre ouvir o Ministério Público antes de proferir suas decisões. A sempre ouvir, né? Então, cuidado, né? Sempre tem que ouvir ambas as partes, né? Sempre tem que ouvir ambas as partes. Agora, antes de proferir decisões contrárias ao acusado, não, né? Não é isso que diz a legislação. O princípio contraditório diz que ambas as partes têm que poder ter oportunidade de falar no que diz respeito ao que foi produzido pela outra parte e aquilo que lhes diga a respeito, tá? Então, cuidado. Letra C. Nos crimes dolosos contra a vida, é dispensável a observância dos princípios contraditórios para a defesa. Mas por que seria? Claro que não. Nos crimes dolosos contra a vida, que diga-se de passagem, tem penas altas, o contraditório para a defesa é um princípio fundamental, tá? Fundamental, lembrando-se da ideia da presunção de inocência. D. O princípio do contraditório é exclusivo da acusação. Nem vamos ler o resto, exclusivo da acusação. Claro que não, contraditório é para a defesa, né? São princípios que fazem parte das partes do processo. Então, cuidado. No caso, a ampla defesa, obviamente, atrelada à defesa, mas o contraditório não. Letra E. A ampla defesa assegura ao acusado a utilização dos meios e recursos inerentes durante o curso da ação penal. Claro, é o que diz lá o artigo 5º, inciso 55 da tua Constituição, tá? Então, aos litigantes em processo judicial, administrativo ou judicial e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório para a defesa com os meios e recursos a eles inerentes, tá? Então, cuidado com isso. Aqui, a letra E, né? 21, letra E. É isso aí, tá bom? Então, cuidado. Avança lá, moçadinha. Número 22. Número 22 diz assim, é correto afirmar sobre inquérito policial. A notícia crime deverá ser por escrito, obrigatoriamente, quando apresentada por qualquer pessoa do povo. Claro que não, né? Qualquer pessoa do povo poderá, segundo narra lá o artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, levar à autoridade policial verbalmente ou por escrito informações que possam dizer respeito à prática de atividades delituosas. B. A representação do ofendido é condição indispensável para a abertura de inquérito policial para apurar a prática de crime de ação penal pública condicionada. Perfeito. Aliás, eu disse, vai cair na tua prova o artigo 5º do Código de Processo. Não deu outra. Tá lá. Porque o artigo 5º é o artigo que narra as formas de instauração do inquérito policial. E ele faz uma divisão, lembra? Crimes de ação penal pública incondicionada, condicionada e privada. Então lembra, crime de ação condicionada e crime de ação penal privada tem que ter a manifestação da vítima. No crime de ação pública condicionada tem que ter a representação, já que a manifestação da vítima tem esse nome no juridiquês. Tá bom? Então cuidado, é a letra B, né? De acordo com o artigo 5º, parágrafo 4º do teu CPP. Legal? O Ministério Público é parte legítima e universal para requerer a abertura de inquérito policial a fim de investigar a prática de crime de ação penal pública ou privada? Não, né? Privada não. Apenas o agressor poderá requerer à autoridade policial a abertura de investigação para apurar crime de ação penal privada. O agressor, que lógica é essa? Né? Dá para ver que é uma pura pegadinha.
Letra E. O inquérito policial somente poderá ser iniciado de ofício pela autoridade policial ou a requerimento do ofendido. Claro que não, né? Por requisição da autoridade judicial, juiz ou do Ministério Público, tá? Então, 22, letra B. Avança para 23. A competência nos crimes em que não se conhece o lugar da infração será determinada pelo... Galera, de novo, hein? Falei que ia cair o artigo 69. Lembra? Tá? Então, cuidado. Lembra lá que o 69 narra as hipóteses que são fixadoras de competência, com exceção da continência e da conexão, né, que ele coloca como critério de fixação, mas que a gente chamou de critério de alteração, modificação da competência. De toda forma, né, a residência ou domicílio do réu, tá, a condição para se fixar a competência quando não se sabe o local. Então, olha lá, a competência nos crimes em que não se conhece o local será determinada pela residência ou domicílio do réu, tá? Então tá aí, letra C, ok? De acordo lá com o teu artigo 72. Lembrando que o local do crime é o local onde o crime se consumou. Se a gente não tem nem ideia de onde o crime se consumou, portanto, tá aí o artigo 72, tá bom? Cuidado, letra C. 24. A 24 diz para nós, em matéria de prova processual, assinale a alternativa correta. Vamos para a letra A. Terá o mesmo valor que o original, a fotografia devidamente autenticada. Perfeito, artigo 232, lá no parágrafo único, diz isso aí. A fotografia do documento, é a fotocópia, né, do documento, terá o mesmo valor do original, tá? Devidamente autenticada, obviamente. Certo? Bom, depois todas giram em torno aí do artigo 232 do Código Penal, com exceção ali da letra C, que diz assim, para ter validade, os documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor público. E aí o 236, né? Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público. E por fim, aí, né? Os documentos para servirem como provas hábeis deverão ser submetidos a exame pericial, tá? Lembra disso. Os documentos deverão ser submetidos a exame pericial se houver a necessidade, não uma dúvida sobre a validade de um documento, assinatura, etc, etc. Aí sim, mas não, eles já estão no processo e o juiz pode se convencer acerca de qualquer elemento probatório que eles possam indicar. Portanto, a 24, para nós, letra A. 25, vamos lá. É correto afirmar sobre a prisão preventiva. Questão clássica de prova, né, moçada? Carreira policial, prisão preventiva. Assim como eu falava nos vídeos atrelados à prova de agente, mesma coisa, né? Então vamos lá. Durante a fase da investigação policial, a prisão preventiva poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, tá? Durante a fase da investigação, a prisão preventiva, somente, né, poderá ser decretada para a garantia da ordem pública. Não, né? Para a garantia da ordem pública ou nas outras três hipóteses lá do artigo 312, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal, né, conveniência da instrução criminal, tá? B. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a autoridade policial poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Lembra? Então, o artigo 310, inciso 2 diz: converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se houverem os requisitos da prisão preventiva e não forem suficientes as cautelares diversas da prisão que estão lá no 319. Então, cuidado com o 310, tá? Aliás, hein, eu apostei também no 310 na tua prova, hein? Eu disse, vai cair 310, hein? 306, 310, 311, 312, 313 são clássicos, né? Clássicos de prova. C. A prisão preventiva somente poderá ser decretada a pedido do Ministério Público, quando necessária para a identificação civil do acusado? Não, né, gente? Se tu leu 312 e pegou aqueles 4 requisitos, matava a questão, né? Facinho. Então, cuidado. D. A decisão que denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Claro, lógico que sim, tá? A decisão que decretar, substituir ou denegar. Diz isso lá no artigo 315 do Código de Processo. Deve ser sempre fundamentada. Deve ser uma briga com muito juízo, diga de passagem. Tem juiz que vai lá e coloca só o artigo de lei. Eu quero que ele fundamente. E fundamentar é dizer no que a situação fática se subsume ao artigo de lei. Não adianta só botar um monte de artigo de lei na sentença ou na decisão. Isso não é fundamentação. Fundamentação é dizer por que o fato se amolda àquele dispositivo legal. Letra E. A prisão preventiva, quando decretada para assegurar a aplicação da lei penal, dispensa motivação. Matou a D, matou a E, né? Então, o gabarito para nós é a letra D, certo? 26.
Assinale a alternativa que indica corretamente o prazo da prisão temporária. Prisão temporária, 5 mais 5. Lembrou? Então tá lá. 5 prorrogável por igual período é o que diz a letra A. Facinho, né? De acordo com o artigo 2º do Código, da Lei 7.960. Tá? Segue o baile na 27. Vamos lá. 27 diz para nós. De acordo com a norma processual penal, a busca e a apreensão. Vamos lá. Será apenas domiciliar. Não, né? A busca e a apreensão também pode acontecer, pode ter como objeto a pessoa, tá? Aliás, não podendo ter como objeto a pessoa. Claro que pode, né? Tá? De acordo com o artigo 240. B. Deverá sempre ser precedida de mandado judicial. Lembra que a busca pessoal não precisa de mandado judicial, tá? E, aliás, né, quando for executada pela própria autoridade também não. Cuidado. Quando feita em mulher, somente poderá ser realizada por outra mulher. Não, preferencialmente por outra mulher, é o que diz lá o 249. D. Poderá ser determinada de ofício ou requerimento de qualquer das partes. Perfeito, o juiz pode decretar de ofício ou requerimento de uma das partes. E. Deverá ocorrer na presença indispensável do Ministério Público? Não, agora se o Ministério Público quiser ir junto, não tem problema, tá? Mas não há previsão nesse sentido, portanto, letra D. 28. De acordo com a lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida por delegado de polícia, estamos falando da 12.830, o indiciamento, lembra do indiciamento? Um ato exclusivo do delegado de polícia, né? Vai lá, letra E, é ato privativo do delegado de polícia. Claro, é o que diz lá o artigo 2º, parágrafo 6º, né? Que o indiciamento é privativo do delegado de polícia, tá? Então, 28, letra E. 29. 29 diz assim, assinale a alternativa que indica corretamente o princípio processual penal em que a autoridade policial tem o dever legal de instaurar o inquérito policial quando da ciência, da prática de um crime que se apure mediante ação penal pública incondicionada. Princípio da obrigatoriedade. Pode o delegado deixar de instaurar o inquérito policial quando houver elementos de um crime de ação penal pública incondicionada? Claro que não, né? Tem que agir. Então, portanto, letra B, tá bom? Cuidado com isso, o artigo 2º, lá, parágrafo 6º, né? Legal? Da 12.830. Bom, aliás, artigo 2º, parágrafo 6º da 12.830, na questão 28, né? Questão 30. Avança. Nos crimes praticados contra o patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação será sempre, artigo 24, parágrafo 2º, gente. A ação será sempre pública, tá? Então, sempre pública, artigo 24, parágrafo 2º do CPP resolve essa questão para nós. E 30 é a última de processo penal. Comecemos agora, então, a prova de direito penal. Como eu te avisei, faz um break, já voltamos.